Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que abre suas portas diariamente e acolhe a todos com muito amor, com muito carinho. Sintam-se abraçados, estamos entre amigos. É sempre bom lembrar e até avisar a quem nos visita pela primeira vez que este ambiente já foi preparado pela equipe espiritual muito antes de aqui chegarmos, depositando fluidos, energias necessárias para o nosso tratamento. Mas, para que possamos aproveitar ao máximo dessas energias, dessas boas energias, se faz necessário que a gente entre em contato, entre em sintonia com esses amigos espirituais. Para isso, convido a todos que relaxem, fechem os olhos aqui, sentir que deve fechar, imaginando a figura meiga, a figura pacata do nosso Mestre Jesus. Este Mestre esteve conosco e está presente no dia a dia conosco, imaginando esse Mestre querido, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Agradecemos mais um momento da vida, agradecemos mais um momento de estarmos aqui reunidos em seu nome para praticarmos e entendermos as suas leis de amor e caridade. Que possamos, Senhor, nesses minutos, compreender esses ensinamentos e consigamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, para o nosso enriquecimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será violência, retirado do livro Conflitos Existenciais, capítulo 10, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E quem falará por nós será o Antônio Carlos. Seja feliz, meu irmão. Saudações a todos. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina essa que nos conforta, nos consola e nos dá força para superarmos as vicissitudes que às vezes a vida nos impõe. Uma delas é a violência, né? Violência. Então, duas perguntas não precisamos responder, só para nós pensarmos e no decorrer da palestra, quem sabe a gente consiga entender. Por que nós nos indignamos tanto com a violência? Por que vivemos num mundo tão violento? Com toda a tecnologia, toda a inteligência desenvolvida, por que ainda somos tão violentos e vemos tantas violências nesse mundo? Geralmente nós procuramos culpados, né? É o governo que não investe onde deveria investir, não temos educação, a pobreza que está aí, todo mundo vê que está em certo exagero, às vezes. Estamos sempre buscando um responsável para a violência que acontece não só no Brasil como no mundo, né? E os espíritos, né, a doutrina espírita vem nos mostrar que é diferente. Todos nós temos a nossa responsabilidade, porque ela nos mostra. Nós somos espíritos imortais, nós estamos num processo de aprendizado. E todos nós temos responsabilidade diante da violência. Vamos entender como é que se passa conosco. Como nós falamos espíritos imortais, às vezes é difícil de compreender. Tivemos já centenas, às vezes até milhares de reencarnações para adquirir aprendizado. Então vamos fazer um comparativo com a nossa vida, para nós entendermos. Nós falamos milhares de encarnação e que entre nós ainda existem muitos espíritos primitivos, espíritos ainda que não adquiriram o desenvolvimento moral ainda para poder superar essas dificuldades. Vamos comparar com a nossa vida atual. Quando nós nascemos, nós não temos nenhuma noção de quem nós somos. A partir do momento em que nós vamos envelhecendo, nós vamos adquirir um certo grau de experiência. Então, quando nós somos jovens, quando nós temos lá a nossa adolescência, aos 15 até os 20 anos, mais ou menos, nós temos uma visão da vida.
Nós achamos que tudo nós podemos, nós achamos que temos o direito a tudo, às vezes não pensamos no nosso semelhante, pensamos em nós, e cometemos muitos erros, adquirimos muitos hábitos, muitos vícios, e vamos amadurecendo. Quando chegamos numa certa idade, uns 30 anos, já um pouquinho mais maduro, a nossa visão já é um pouco diferente. Nós já olhamos a vida de forma diferente, não como nós olhávamos quando tínhamos 16, 17 anos. Vamos adquirindo mais experiência, chegamos aos 50 anos, já não queremos mais passar noitadas acordados, não queremos mais bagunça, queremos o quê? A paz do nosso lar, o sossego, a tranquilidade. Com 60 anos, mas nem de casa nós queremos mais sair, porque queremos ficar na paz absoluta, né? É assim as nossas encarnações. Então vamos olhar a encarnação, seria como se fosse um dia da nossa vida. Cada dia que nós acordamos de manhã, nós estamos adquirindo algum tipo de aprendizado. Então, a nossa existência de 100 anos, que seja, é uma imitação da nossa vida espiritual, das reencarnações. Se nós começarmos a entender isso, nós vamos perceber o porquê de muitas pessoas ainda incorrerem em erros. Porque quando nós temos os nossos 20 anos, 15, 16 anos, nós adquirimos alguns vícios e levamos esses vícios por muitos e muitos anos, às vezes até no final da nossa existência corpórea. E não conseguimos nos libertar. É a mesma coisa o espírito, então ele está adquirindo experiência. Então, lá nos primórdios, nós ainda espíritos infantis, porque nós ainda somos infantis, né? Nós temos muito que desenvolver ainda. Mas lá nos primórdios, nós éramos espíritos que tínhamos mais instinto do que razão. Então, nós tínhamos o instinto da sobrevivência. E para sobreviver, nós precisávamos ser violentos. Por que precisávamos ser violentos? Porque nós lidávamos com seres primitivos, tanto humanos como animais. Principalmente os animais que nós caçávamos eram animais ferozes, animais selvagens. Então nós precisávamos da violência para poder, de certa forma, abater esse animal ou conter o nosso semelhante, que às vezes queria dominar a nossa casa, por exemplo. Então usávamos da violência como defesa, como instinto de preservação. E estamos trazendo isso até os dias de hoje, porque isso fica arraigado em nós ainda. E essa dificuldade, nós temos dificuldade de lidar com isso, porque trazemos ainda, né, aquele instinto animal que nós tínhamos lá nos primórdios. Então, hoje, quando nós falamos em violência, nós não estamos falando única e exclusivamente a essa violência em que nós vemos, onde um ser acaba tirando a vida de outro para roubar um celular, que é uma coisa grotesca. Quantas pequenas violências nós vemos no nosso dia a dia. Às vezes nós cometemos essas violências dentro do nosso lar, às vezes com um filho que não obedece aquilo que nós estamos falando para o bem dele, mas ele é um ser ainda muito jovem, como nós falamos, acha que tem direito a tudo e que sabe tudo, e questionam aquilo que nós estamos propondo a ele. Nós nos irritamos, nós castigamos. Né? Nós, às vezes, castigamos, não por maldade, nós amamos o nosso filho. Nós fazemos aquilo porque nós queremos o bem do nosso filho, mas ainda usamos de violência querendo o bem desse filho. Deus. Quantas vezes nós atribuímos a Deus o castigo? Quantas vezes nós vemos pessoas dizerem, olha, você fez isso, Deus vai te castigar. Deus não castiga ninguém, Deus é só amor. Mas nós usamos isso, então são pequenas violências que nós temos no nosso dia a dia, que acaba, de certa forma, saindo para a sociedade. Então não vamos atribuir a violência única e exclusivamente àquelas pessoas que não têm a educação, porque nós vemos pessoas que não têm educação, de instrução que nós estamos falando, e que são pessoas pacíficas, são pessoas boas. Nós temos pessoas que têm muita educação, muito poder financeiro, condições de estudar em boas escolas, e são violentas. O que, então, isso mostra para nós? Que não é a situação em que a pessoa está vivendo que faz com que ela se torne violenta ou não. É o que ela traz dentro de si. Então, nós vemos em comunidades, criaturas que não têm acesso a quase nada. Não têm acesso à escola, não têm acesso a um bom emprego, mas são pessoas pacatas, são pessoas boas, são pessoas que não são violentas.
Mesmo tendo pais, às vezes, violentos, vivendo numa comunidade violenta, a pessoa não desenvolve violência em si. Por quê? Porque ela já adquiriu, ela já evoluiu, ela já adquiriu essa condição de entender que a violência não levará a lugar nenhum. Ao passo que temos pessoas que estão aí vivendo vidas boas, né, financeiramente falando, tendo boas instruções, tendo boa educação, mas faça algumas coisas que desagradem essas pessoas. Elas usarão da violência. Então, quando nós falamos de violência, quando a doutrina nos traz a violência, ele vem nos trazer que isso é um instinto que o ser humano traz, que muitos ainda não conseguiram se libertar e se deixam levar por essa tendência ainda que causa muito mal à sociedade, e que isso aos poucos vai mudando. Mas nós ainda precisamos lutar contra as nossas imperfeições. Então, não buscar resposta, não buscar culpados no outro, porque todos são responsáveis. Tanto o governo, que não investe em educação e em condições para o ser humano ter condições de viver melhor, quanto aqueles que fazem o mal por maldade, mesmo que traz a maldade dentro de si, quanto aqueles que são levados pelo local onde vive, mas não se contêm e acabam sendo violentos, porque tem essa tendência dentro de si. Então, os Espíritos vêm nos mostrar que tudo isso é questão do quê? De aprendizado, de evolução. Então, nós estamos num mundo hoje em processo de modificação. Todos nós estamos vivendo num planeta que vai se transformar. Então, nós estamos, como dizem os outros, né, juntos e misturados. Então, é como aquele jovem, é como a nossa existência física que nós temos entre nós. Pessoas com 15 anos, pessoas com 20, pessoas com 30 e pessoas com 60, cada um fazendo aquilo, usando o aprendizado que adquiriu. É a mesma coisa nós hoje, encarnados aqui. Entre nós já tem espíritos que já têm um grau evolutivo maior, que têm uma vivência melhor. Não vamos dizer espíritos mais velhos, porque espírito não envelhece. Na nossa cabeça, eu posso ter 100 anos, mas na minha cabeça tem 20, só que o corpo não ajuda, né? Mas eu tenho 20 anos. Então, é a mesma coisa. Então, o que acontece? São espíritos mais antigos que estão entre nós, já adquiriram mais experiências e que estão aqui para nos dar o exemplo. Muitos de nós somos espíritos ainda mais jovens. E tem muitos espíritos ainda que estão reencarnando, que traz muito arraigado em si aquele instinto primitivo do passado e não consegue se libertar dele. Então, o nosso planeta é um planeta onde nós estamos juntos para aprendermos um com o outro, a entendermos a deficiência de um e do outro. Então, aquele que tem mais compreensão, ele vai tentar entender, lógico que ele não vai ser conivente com o erro do outro. Se a pessoa errou, se a pessoa fez o mal, ela tem que responder por isso, perante as leis dos homens e perante as leis divinas, mas não cabe a nós. Então, como é que nós vamos fazer com que essas criaturas se modifiquem? Modificando a nós mesmos. Como nós falamos, quando nós vamos educar um ser, quando nós vamos mostrar por ser que ele está agindo de forma incorreta, que aquilo vai fazer mal a ele e a outro, não apontar o dedo e falar você fez isso ou você fez aquilo, mas mostrar que ele está errando através do nosso exemplo. Não foi isso que Jesus fez. Jesus viveu numa época muito mais difícil do que a nossa. E ele mostrou que temos condições, sim, de serem pessoas pacíficas, de sermos pessoas amorosas. Mas nós precisamos desenvolver isso dentro de nós, né? Então, o planeta está num estágio hoje onde a violência é necessária, né? Necessária, não compreensível, no melhor sentido, né? É compreensível. Por quê? Porque é através do mal que nós vamos compreender o bem. É vendo as pessoas incorrerem em erros, fazer coisas erradas que às vezes até nos prejudicam, que nós vamos ver a necessidade da prática do bem. Então, quando nós vemos pessoas incorrendo em erros, quando nós incorremos em erro, nós não queremos que as pessoas entendam que nós falhamos por uma falta de compreensão, às vezes, ou porque é uma coisa muito forte dentro de nós e nós não conseguimos superar isso, não conseguimos vencer essa tendência. Vamos agir assim com o nosso semelhante, vamos tentar auxiliar esse semelhante a superar esse mal.
Lógico que nós ficamos chocados. Existem certas situações de violência onde choca. Tivemos recentemente uma que deixa a gente muito triste, chateados. Mas nós não podemos julgar aquele que causou isso, não condená-lo, não desejar-lhe o mal. Porque quando nós estamos desejando o mal a esses que fizeram o mal, nós estamos nos igualando a eles. Qual a diferença daquele que mata e eu que desejo que ele morra? O outro fez, ele foi lá e fez. Eu estou desejando que alguém faça com que ele morra. Então, eu também, se tivesse oportunidade, talvez faria a mesma coisa, agiria da mesma forma. Então, ainda trago isso dentro de mim. Então, é isso que a doutrina vem nos mostrar, que nós estamos num processo educativo, num planeta ainda, um planeta de provas e expiações. E aqueles que têm mais vivência, espíritos mais que têm uma compreensão mais elevada, ele tem que tentar ajudar aquele que não tem essa compreensão. Como nós falamos, o planeta está se transformando, passando de um planeta de provas e expiações, onde só tem dor e sofrimento, para um planeta de regeneração, onde as criaturas que aqui viverão serão mais felizes, não haverá tanta violência, não haverá tanto mal. E quem são essas criaturas que irão reencarnar aqui? São esses mesmos que hoje são violentos. Muitos deles vão perceber o erro, estão tendo oportunidade, Deus está dando oportunidades para essas criaturas viverem junto de pessoas melhores, espíritos que já têm uma compreensão melhor, que vai tentar ajudá-los para que eles superem, para que eles vençam essa tendência negativa que eles ainda trazem do seu passado espiritual. E vão se modificando através do quê? Através, às vezes, de situações dolorosas, através das reencarnações. Então, ele faz o mal hoje, ele desencarna, chega no mundo espiritual, percebe que fez o mal, planeja uma nova reencarnação, uma reencarnação, às vezes, difícil, para ele sentir o mal que ele causou ao outro, para ele ir aos poucos se lapidando e aos poucos se libertando dessa tendência que ele traz dentro de si. Porque, como nós falamos, às vezes, se eu não tenho condições, se eu não tenho poder, por mais que eu tenha essa tendência dentro de mim, eu me contenho, porque eu sei que eu não vou me dar mal se eu deixar isso fluir. E aquele que tem condições, ele vai deixar isso fluir de uma forma natural, como se fosse uma coisa normal para ele. Então, cabe a nós o que? Está ajudando aqueles que tentam se conter e ajudando aqueles que dá vazão a esse tipo de sentimento. Então, quando nós começamos a observar, a olhar por esse lado, nós vamos perceber que estamos todos aqui para adquirir aprendizados e evoluir, não para julgar e não para condenar aquele que está errando. E que, se Deus permite que essas criaturas estejam próximo a nós nesse momento, é porque é um aprendizado, tanto para ele como para nós. Então, aí já desmistifica toda aquela coisa de violência, de acreditar que violento é aquele que mora em comunidades pobres e não tem educação e tem junto de si pessoas que lhe dão os mau exemplo. Diferente daqueles que vivem em palácios. Não, a violência está em todos os locais e às vezes está muito mais naqueles locais onde as pessoas têm condições, porque a violência é mais velada. Não é aquela violência agressiva que nós vemos nas comunidades, aquelas pessoas que saem achando que tem o direito e vai e faz sem um mínimo preocupação. Agora, nós temos pessoas que vivem em locais bons, que têm condições de viver bem, são violentos de uma forma velada. Prejudicam de uma forma velada, sabendo que estão prejudicando, sabendo que estão fazendo mal, ou seja, se vingando de algo que o outro fez a ele sem aparecer. Às vezes usando aquele que não tem a instrução, levando aquele que não tem a instrução a ser violento para satisfazer os seus desejos. Então isso tudo faz parte de quê? De um aprendizado nosso. Da nossa evolução. Então, não é que Deus está nos castigando, não é que Deus não olha para o planeta Terra. Deus está dando condições para os seres que reencarnam nesse planeta perceberem que a violência só traz dor e sofrimento. E nós vamos reencarnando. E cada vez que nós reencarnamos, estamos tendo novas experiências. E essas novas experiências vão nos mostrando que, enquanto mais errado nós agirmos, mais sofrimentos nós vamos angariar para nós. E que precisamos mudar. E aí nós passamos a olhar o nosso semelhante como um igual, como aquele que tem os mesmos direitos que nós.
E vamos olhar aquele que de repente fez algumas coisas que nos prejudicou, não olhá-lo como inimigo, mas olhá-lo como uma criatura que precisa de quê? De auxílio. Porque ele vai sofrer, ou ela vai sofrer, porque está fazendo mal perante as leis de Deus. Então ele está incorrendo contra as leis divinas. Às vezes a lei do homem não chega até ele porque ele não está fazendo nada que vai contra as leis humanas, mas ele está indo contra as leis de Deus. E aí a sua consciência vai lhe cobrar, não é nem Deus. A consciência vai dizer, o que você está fazendo para o seu irmão? Aquela velha, né, frase, Abel, o que você fez ao seu irmão? É a mesma coisa. Né? Então, esse exemplo de Caim e Abel, né, porque... Caim e Abel, quem matou Caim? Quem matou Abel? Um matou o outro, aí agora confundiu tudo aqui, mas um matou o outro. Tá? Então, aquele que fez, que cometeu o erro, seremos nós que erramos contra o nosso semelhante. E fazemos isso e não percebemos. Também é um filho de Deus, é o nosso irmão. Então, nós vamos buscar, de certa forma, rever os nossos conceitos, a nossa forma de pensar, e vamos buscar nós nos melhorarmos. Né? Então, segundo Joana de Ângeles, né, a violência cederá lugar à paz. Por que cederá lugar à paz? Porque, através das reencarnações, nós vamos aprendendo e nós vamos nos modificando, como nós falamos, nós já vivemos lá nos primórdios do planeta, nós já fomos seres primitivos, nós usávamos muito a violência para obtermos aquilo que nós queríamos. Né? E às vezes nem era necessário, mas nós queríamos aquele bem. Quando vivíamos lá na Idade Média, né? Na Idade da Barbárie, onde nós atacávamos os nossos companheiros para obter os bens que ele tinha, tirar os bens que ele tinha, o escravizávamos e usurpávamos tudo que ele tinha. Fazia parte ainda do nosso processo evolutivo. Hoje não tem mais necessidade de agirmos assim. Então nós precisamos, através das nossas reencarnações, estarmos expurgando esse sentimento que ainda trazemos dentro de nós, para podermos, de certa forma, estarmos nos libertando dessas mazelas que nós mesmos criamos, e quando chegarmos à conclusão de que somente o amor, somente o bem, somente a caridade para com o nosso semelhante vai nos trazer paz, vai nos trazer felicidade, nós começamos a mudar, e aí o planeta se transforma também. Passa de um planeta de provas e expiações, onde há muita dor e sofrimento, para um planeta mais feliz, que é um mundo de regeneração. Seremos nós que estaremos habitando aqui. Serão aquelas criaturas que estão tendo oportunidade de viver entre nós e ainda estão incorrendo nesse erro, sendo pessoas muito violentas, irão também, de certa forma, se libertar dessa violência, dessa tendência que trazem, e estarão reencarnando aqui também no mundo melhor. Poxa, vamos olhar para nós, lá na época da barbárie, nós vivemos lá. Hoje nós olhamos e abominamos as atitudes daquelas pessoas que viviam naquela época. Como é que pode um homem sair de casa com uma espada e matar o seu semelhante, simplesmente porque ele não gostou do semelhante, achou que o semelhante estava olhando feio para ele. Ainda temos gente assim hoje encarnados entre nós, né? Se você olhar para uma pessoa, se olhar um pouquinho mais tempo, o que você está me encarando aí? É que ele vai falar isso, já começa a olhar, achar que você está querendo agredi-lo. Não é assim? No passado ele nem perguntava, se começava a olhar, ele já pegava a espada e já partia para cima. E nós hoje não entendemos como é que as pessoas conseguiam viver naquela época com esse sentimento tão ruim dentro de si. Vamos pegar os seres daqui 300, 400, 500 anos que estarão reencarnados nesse planeta. O que eles vão pensar de nós? O que aquele povo que vivia lá na década de 2000 lá fazia? Uma tecnologia tão desenvolvida, mas como é que eram tão agressivos? Como é que viviam como se fossem bárbaros? Irão estar pensando da mesma forma. Irão, quando ver histórias contadas de coisas que acontecem hoje, ficarem horrorizados. Como é que pode um semelhante tirar a vida de um outro semelhante para pegar um objeto que não valia nada? Estarão horrorizados. Assim como nós ficamos horrorizados em ver que no passado, na época lá na Idade Média, as pessoas tiravam a vida do seu semelhante simplesmente porque o semelhante fez algo que ele não gostava ou olhou feio para ele. Não é a mesma coisa? E quem eram aqueles? Éramos nós. E quem serão aqueles que no futuro estarão admirando as atitudes dos homens de hoje, dos nossos tempos?
seremos nós. Nós, não entendendo como é que aquele povo, que somos nós, agia daquela forma. Então vejam, é a evolução. Então nós estamos sempre adquirindo experiência e progredindo espiritualmente. Então essas situações todas são passageiras, é como os espíritos nos falam, né? Joana de Ângeles principalmente. Quando nós começarmos a olhar os nossos semelhantes e desejar, como Jesus dizia, desejar para o nosso semelhante o que nós desejamos para nós, nós vamos perceber a importância, a necessidade do amor, a necessidade de fazer o bem para os nossos semelhantes, seja ele quem for, haja ele da forma que estiver agindo. Vamos desejar-lhe o bem. E isso vai fazer com que essa criatura também comece a se espelhar nos nossos sentimentos, comece a se espelhar em nós. Nós não tentamos até hoje nos espelharmos em Jesus? O nosso maior exemplo que tem de amor, de caridade, de compreensão, nós tentamos. Não é que nós não queremos, nós não conseguimos porque ainda tem muito forte dentro de nós tendências que nós ainda não conseguimos superar. Coisas que adquirimos lá no início, como aquele jovenzinho de 10 anos, 15 anos, que acha que é o rei do mundo. Mas vamos modificando. Então, nós estamos chegando na idade, ainda, comparando com a nossa vida física, ainda aos 30 anos só. Ainda falta muito para chegarmos nos 60 e queremos a sua paz e tranquilidade. Né? Ainda, se bem que tem gente de 60 que vive uma vida de 20, né? Mas é do ser. Então, quando nós vamos adquirindo essa compreensão, nós vamos começando a mudar e encarar a vida de outra forma. Nós deixamos de querer que o outro resolva o nosso problema, porque nós ainda somos assim. Eu quero que o governo resolva o meu problema, eu pago imposto para isso. É justo? É justo. Precisa fazer para que as pessoas vivam melhor, precisa levar condições de vida para aqueles que pagam o imposto. Nós os colocamos ali para isso. Então, devemos cobrar, sim, nós não estamos dizendo que devemos ficar passivos, mas entender que nós também temos as nossas responsabilidades. Entendermos que não é só cobrar, que não é só ficar buscando o culpado, olhar aquilo que nós fizemos, aquela coisa pequena que nós fazemos no nosso dia a dia e ir modificando, porque quando nós modificamos as nossas atitudes, nós começamos a olhar o mundo de forma diferente. Nós já não vamos olhar o mundo como só coisas ruins. Por que nós só vemos coisa ruim? Por que tanta coisa, violência acontece? Porque é o que é mostrado para nós. É o que, se nós ligarmos a televisão, em qualquer telejornal, jornal escrito quase nem existe mais, mas qualquer telejornal ou na internet, o que nós vemos? É violência, maldade e violência. Agora, quantos milhares de pessoas existem encarnados? A grande maioria, 200 bilhões, 200 milhões, 200 bilhões, né? Coisa assim. A grande maioria são criaturas boas. A grande maioria são pessoas que fazem o bem. E nós estamos inseridos nesse meio também. Né? Vamos valorizar um pouco a gente. Nós estamos inseridos nesse meio. Mas o que é mostrado para nós? Só as coisas negativas. Só as coisas ruins. Você não liga uma televisão, um telejornal mostrando, olha, fulano foi ajudar ciclano, olha quantas pessoas fazendo o bem. Não, fulano matou ciclano, fulano fez isso para ciclano, e só coisa ruim. Isso vai fazendo com que nós acreditamos que no mundo só existe coisa ruim. Mas não. A maioria das pessoas encarnadas nesse mundo já estão lá naquela grau de idade onde está se questionando e buscando mudar os seus conceitos, buscando fazer o bem. Não estão somente querendo para si, já estão levando para o seu próximo. E isso nós vemos principalmente no meio mais humilde da sociedade. Quantas pessoas que às vezes têm malemar tem para si e divide o que tem com aquele que tem menos do que ele. Né? Então, isso não é mostrado. Por isso que nós acreditamos que a violência está ditando as normas do planeta. Não. A paz, o amor e a caridade ainda ditam as normas do planeta. Só que nós não olhamos, nós não observamos e não nos é mostrado isso. Mas
estamos no caminho evolutivo, estamos no caminho correto. Agora devemos tentar, né, entender, tentar viver de uma forma mais pacífica com aqueles que ainda não conseguem se libertar. São espíritos que estão tendo oportunidades. Deus está dando oportunidades a essas criaturas para que elas consigam se libertar dessa tendência maldosa que trazem dentro de si. Porque não são criaturas más. Deus não cria ninguém mal. Deus nos cria todos iguais. Como Jesus disse, todos vocês vão fazer um dia o que eu estou fazendo, vão ter a compreensão que eu tenho. Só que cada um no seu momento, cada um quando despertar a sua noção realmente do que é a vida. Entender que a vida não se resume a um corpo físico, entender que a vida não se resume a uma fase em que nós estamos encarnados em um corpo. Entender que nós somos espíritos imortais, que estamos a caminho da evolução. Que o que nós criticamos hoje, aquela violência que nós criticamos hoje, nós praticávamos no passado. E isso nós superamos. E tentar auxiliar aquele que ainda não superou. De que forma? Através da prece, da compreensão, mostrando a responsabilidade, sim. Se fez errado, tem que responder pelos seus erros perante as leis dos homens, perante as leis de Deus. Não preciso nem questionar, porque as leis de Deus ela é a única e todos nós temos que respeitá-la. E quem não respeitar, a consciência vai cobrar. E a consciência, nossa consciência, gente, ela às vezes ela é impiedosa. Ela diz, você errou. A nossa consciência dizendo para nós mesmos, você precisa consertar isso. Enquanto você não consertar, eu não lhe darei paz, você não será feliz, porque eu vou estar constantemente te relembrando do seu erro. A nossa consciência dizendo isso para nós, não é Deus. E enquanto nós não consertarmos aquele erro, nós não teremos paz. Quantas vezes nós vemos pessoas com sentimento de culpa? O que é sentimento de culpa? É a consciência mostrando, você errou. Conserte. Só que às vezes eu acho que eu não tenho força para consertar, mas Deus nos dá essa força. E se nós tivermos essa compreensão, vamos tentar auxiliar essa criatura para que ela consiga também superar as suas dificuldades, assim como nós queremos superar as nossas, né? Então, se nós entendermos isso, nós vamos perceber que a Terra é um lugar maravilhoso. O planeta que nós vivemos nos dá as condições para nós sermos felizes. Situações difíceis que nós vemos, que nós encontramos, é momentânea, desde que nós saibamos lidar com elas. Então não adianta eu criticar uma criatura que haja com violência, desejando o mal dela, porque eu estarei também sendo violento. Então quando eu conseguir ter a compreensão que Jesus tinha perante aqueles que estão errando, eu vou também dizer para Deus, Senhor, perdoa, ele não sabe o que está fazendo ainda. Mas para que eu chegue a essa condição, eu tenho que evoluir bastante. Como é que eu vou evoluir? Sabendo lidar com o meu semelhante, porque a vida não é só minha. Eu não estou encarnado aqui somente para pensar em mim. Se nós estamos todos juntos, é porque nós precisamos viver uma vida de relação. E essa vida de relação é um aprendizado para todos nós. Deus proporciona isso, Deus nos dá a condição. E um dia nós chegaremos lá, porque Ele acredita em nós. E nós precisamos acreditar também, né? Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Antônio Carlos. Bem, após esse momento de reflexão dessa palestra, vamos juntos vibrar. Vibrar é emanar, é dirigir os pensamentos no que temos de melhor, que é o amor, ao nosso próximo. Então vamos juntos vibrar pelos dirigentes das nações, que estes consigam enxergar nas nações vizinhas que aquela população é amiga, são irmãos que ali estão, assim que possam evitar os conflitos, as guerras, e busquemos a paz. Vibremos. Vibremos também pelas pessoas que estão em situação de rua, sem abrigo, que estes consigam voltar com dignidade a ter uma vida digna. Vibremos.
Vibremos pelas pessoas que estão nos leitos hospitalares. Vamos passando, imaginando esses leitos, as pessoas que ali estão acamadas, passando boas energias com todo o nosso amor. Vibremos. Pai, agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais esse momento de aprendizado. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em segurança, com a paz e na certeza que, com a presença de Ti, o jugo é leve, é suave. Temos a certeza que seremos abençoados, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, agora temos o momento do passe. Convido o Renato para subir. Antes, eu vou ler as considerações do passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Paz, em outras modalidades de passes. Renato, por favor. Convido os meus amigos trabalhadores do passe que venham aqui na frente, por gentileza. Então, após essa palestra com um tema bastante esclarecedor, agora é o momento de concentrarmos os nossos pensamentos em Jesus, sintonizados com esse ambiente preparado pela espiritualidade maior. Vamos trazer o Mestre Jesus para dentro de nossos corações, pedindo paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Temos também o passe à distância, um trabalho que é elaborado por toda a equipe espiritual. E aqueles que têm uma ou mais pessoas para favorecer com os fluidos do passe à distância, que pense alternadamente, ora em um, ora em outro, desejando sentimentos de paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Agradecidos pela misericórdia divina, esperamos continuar este tratamento na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. E o Fabinho fará por nós os recados finais. Obrigado, Renato. Obrigado aos trabalhadores. Bem, para aqueles que gostam de se preparar, o tema da próxima palestra será Lei de Reprodução, tirado do Livro dos Espíritos, questões 686 a 701. Temos um recado. Você sabia que temos um grupo de apoio fraterno ao dependente químico e familiares?
Estamos juntos com você que necessita de apoio nesse sentido. Na Unidade Doutrinária de Santana, todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, e na Unidade Doutrinária de Vila Galvão, todas as quintas-feiras, a partir das 18h30. Procure-nos para mais informações e inscrições no plantão de orientação. Pedimos a todos que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os trabalhos continuam. Agradecemos a presença de todos, que voltem aos seus lares com segurança. Um excelente domingo. Até mais.